Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o Brasil Consciência desta semana, em que vamos mostrar para vocês o desenvolvimento do radar além do horizonte Skywave do Brasil. Você vai ver neste programa que a Aeronáutica contratou a empresa IACIT de São José dos Campos para liderar o desenvolvimento do sistema. Veja também que a mesma empresa foi contratada pela FINEP para desenvolver a tecnologia de controle de tráfego aéreo para drones e eVTOLs. Antes, a gente mostra para vocês a entrevista com a nova diretora do CEMADEM. Muito bem, amigo do Brasil Consciência, nosso contato agora é com o CEMADEM. O Ministério de Ciência e Tecnologia, a ministra Luciana Santos, anunciou a doutora Regina Alvalá, funcionária, servidora de carreira do Instituto, como a nova diretora do CEMADEM. Olha só que interessante, ela mal acaba de assumir e já é candidata a uma das mais longevas diretoras do Instituto pelo tempo de interinidade que ela ficou até o momento. Bom dia, doutora Regina, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Como é que a senhora recebeu a notícia? A gente tem curiosidade de saber. É a própria ministra que ligou para a senhora? Bom dia, Edmo. Bom dia, ouvintes. Eu estive, numa reunião no meados de março, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, por ocasião de celebração do aniversário de 40 anos do Ministério, quando a ministra, anunciou publicamente a sua decisão, com relação à escolha, então, dos nomes, que foram indicados na lista tríplice pelo Comitê de Busca do CEMADEM. Isso foi no dia 17 de março. A nomeação saiu, no dia 7 de abril. Foi praticamente um mês antes do anúncio pela publicação. Muito bem, a gente acompanhou aí o processo, né? A senhora fez aquela apresentação pública e colocou alguns dos pontos que a senhora pretende atacar aí durante a sua gestão. Quais deles seriam os mais imediatos? O que a senhora pretende fazer a curto prazo? Bom, toda gestão, quando você inicia formalmente ela, não significa que tudo que estava acontecendo antes zerou e você começa algo novo, né? Isso não acontece em nenhum centro. Então, muitas das atividades que o centro estava conduzindo precisam ser continuadas, independente de quem fosse o escolhido diretor. O CEMADEM entrou no novo PAC em 2023 e tem uma missão de ampliar o número de municípios monitorados no que concerne aos riscos de desastres deflagrados por chuvas demais. Neste contexto, está em curso a ampliação do número de municípios, então, a ser monitorados, o que demanda várias etapas, né? Para cada um dos municípios que o centro terá que 24 horas, 7 dias da semana monitorar, precisa contar com os mapeamentos das áreas de riscos, com a implementação de uma rede observacional para monitorar as chuvas. Então, para monitorar as chuvas significa que precisamos adquirir os equipamentos, e adquirir os equipamentos demandou também buscar sensores para monitorar chuvas que fossem mais modernos, mais eficientes. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito desde 2023, quando o centro passou, então, a fazer parte do novo PAC. E nós estamos, então, trabalhando, já fizemos a licitação, devemos adquirir os equipamentos em breve, e todo esse trabalho demanda, então, como eu falei, contar com o mapeamento das áreas de riscos, adquirir os equipamentos, fazer todo o processo legal, de a identificação dos pontos nos municípios onde esses equipamentos serão instalados, fazer as parcerias com as instituições que serão responsáveis pela salvaguarda dos equipamentos, então tem que identificar que órgão na cidade
a ser monitorado, né, seja uma escola, um posto de saúde, um espaço de defesa civil, nós precisamos formalizar o acordo de cooperação com a instituição que fará a salvaguarda do equipamento. Todo esse processo ele envolve, né, várias atividades dentro do centro, e várias áreas do centro. Então, a equipe de engenharia, a equipe da operação, que tem que identificar qual o melhor local para ser monitorado, envolve também o trabalho da área de relações institucionais, que precisa fazer o contato com essas instituições parceiras, todo o processo também de avaliação pela consultoria jurídica da União, enfim, é um trabalho que não pode ser descontinuado. O CEMADEM tem a missão de monitorar até o final de 2026 cerca de 2.000 municípios. Hoje nós monitoramos 1.133, significa que o incremento é bastante significativo, né, nesses próximos 1 ano e meio. Quase 100%, né? E a gente não Quase. conferiu a licitação última, aquela para os primeiros 200 e poucos municípios, já foi concluída, doutora? Essa foi concluída mais recentemente. Nós só estamos agora também trabalhando para a aquisição dos chips, porque a transmissão dos dados é por sinal de telefonia celular e ainda temos, né, uma pendência que refere-se à aquisição dos chips de telefonia celular para transmissão dos dados para o centro. Nós não vamos tomar muito tempo da senhora, a gente sabe que o dia a dia do diretor é de muita ocupação, mas a gente teve aí durante o anúncio da rede GeoRisk e naquela oportunidade se falou da necessidade de um investimento na capacidade computacional do centro. Também a gente já tinha noticiado isso em conversa com a senhora anteriormente, mas foi reforçado naquela oportunidade a chegada dos novos servidores. Essas duas providências estão em andamento, doutora? Estão sim. Bom, com relação à ampliação do Parque de Tecnologia da Informação, estamos só aguardando a liberação de recursos do PAC para efetiva, né, aquisição dos novos equipamentos que comporão, né, o novo parque de TIC do CEMADEM. Nós também tínhamos, né, a necessidade de substituir o nosso sistema de vídeo wall é, da sala de operação, que era o sistema ainda era o original, né, adquirido pelo CEMADEM lá em 2011, então 13, quase 14 anos depois, ele já dava sinais, né, de falhas, e acabamos de instalar, semana passada, finalmente o novo visual foi instalado, já está em pleno funcionamento, e estamos aguardando a nomeação dos novos servidores lá pelo Ministério, né? Precisa sair a nomeação para que efetivamente eles possam começar, tão logo, né, tomem posse as suas atividades no centro. Então, estamos na dependência só de nomeação lá pela ministra, pelo Ministério. Videowall, só E fazendo um isso glossário também. para vocês, é aquele painel gigante, aquela parede de painéis que a gente sempre mostra quando mostra o CEMADEM. Vamos tentar conseguir uma imagem desse novo videowall que já está funcionando lá. E os servidores, pelo que a gente sabia, eram 37. É isso mesmo, doutora? São 35 servidores. 35. Isso. Está aguardando a nomeação. Passaram em concurso, está tudo certo, já tem documentação, está homologado. Falta só você tomar posse, ser nomeado. É isso. Lembrando que desses 35, 11 servidores são aqueles que foram absorvidos pelo CNU. E esses é o MGI, né, que coordenou, que conduziu o concurso, então são dois processos distintos. O que estamos esperando a nomeação pelo Ministério de Ciência e Tecnologia refere-se a 7 pesquisadores e 17 tecnologistas que foram absorvidos via concursos conduzidos diretamente pelo CEMADEM. E os 11 analistas em CITI são aqueles que virão, né, via concurso nacional unificado conduzido pelo Ministério da Gestão. Então, são dois processos distintos.
Quero agradecer demais a doutora Regina. Para você que não sabe, né, não está acostumado com essas letras que são, essas siglas que são bastante familiares para os servidores, o CNU, Concurso Nacional Unificado, e o MGI é o Ministério de Gestão do Governo. Doutora Regina, muito obrigado pela paciência, pela disposição em nos atender. A gente deseja boa sorte aí para o seu mandato, viu? Obrigada. Estamos sempre aqui à disposição para compartilhar os avanços que o centro está sempre conduzindo. Muito bacana, Semadem, um serviço importantíssimo de monitoramento de desastres naturais. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra para vocês um pouco da empresa IACIT de São José dos Campos, que acaba de assinar contrato com a FINEP para desenvolver uma gestão de tráfego de drones. É um instante só, não sai daí. Estamos de volta para falar agora sobre o investimento milionário de quase 250 milhões que a IACIT, uma empresa de São José dos Campos, recebeu do governo para liderar o desenvolvimento de 2 sistemas de alta tecnologia que o Brasil ainda não domina. Os investimentos foram anunciados respectivamente pela Aeronáutica e pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, durante a LAD Defense Security, a mais importante feira do mercado de defesa na América Latina, realizada no início do mês no Rio de Janeiro, com o apoio do Ministério da Defesa e de diversos outros órgãos de Estado. O primeiro e mais importante dos projetos trata-se do desenvolvimento do chamado OTHR, Over the Horizon Radar, ou Radar Além do Horizonte Skywave. O projeto foi contratado por meio de uma encomenda tecnológica da Aeronáutica e utiliza ondas refletidas na ionosfera para detectar alvos a milhares de quilômetros de distância, ultrapassando e muito a linha do horizonte, o que permitiria a vigilância contínua de vastas áreas oceânicas e do espaço aéreo brasileiro. A tecnologia, porém, é cara e restritiva, devendo consumir sozinho quase 209 milhões em investimentos. Se der certo, o Brasil se torna o 10º país do mundo a dominá-la, unindo-se a Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França, Canadá, Austrália, Índia e Irã. A segunda tecnologia é o sistema MUST, um sistema para o controle e monitoramento de aeronaves não tripuladas em perímetros urbanos, como os drones de entrega e os eVTOLs. O projeto recebeu um investimento de 28 milhões por parte da FINEP, com previsão de contrapartida de 12 milhões pela IACIT e suas parceiras. Para ter mais detalhes sobre o desenvolvimento dessas tecnologias, fomos conhecer a empresa, que funciona em um dos galpões de um condomínio industrial que fica às margens da Via Dutra, em São José dos Campos. A IACIT é uma empresa que ela foi fundada em 1986. A gente já está aí com 39 anos. É uma empresa que tem uma atuação muito forte no mercado de defesa e segurança pública, meteorologia, nas áreas de alta tecnologia também, parte de CNS-ATM. Para quem não sabe, CNS-ATM são áreas que são relativas ao controle do espaço aéreo, né? E é uma empresa muito atuante nessas áreas e que vem desenvolvendo a sua tecnologia há muito tempo, né? É uma empresa brasileira, uma empresa estratégica de defesa nacional. Em 2008, nós fundamos um departamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação e desde então a empresa fabrica e mantém e desenvolve diversas soluções de alta tecnologia. A gente vai detalhar ao longo dessa entrevista as tecnologias que a IACIT desenvolve, entre elas a do MUST e a do Radar Além do Horizonte, que foram contratadas recentemente pelo governo. Mas antes, a gente pediu para o Gustavo mostrar o que estava acontecendo nessa maquete eletrônica para que você tenha uma ideia do portfólio da empresa.
Isso aqui é interessante, que é um demonstrador de parte do portfólio da IACIT, né? Então, isso aqui a gente utiliza muito para mostrar diversas áreas de atuação da empresa, que são sistemas que, na verdade, operam ou podem operar de forma integrada, né? Então, a IACIT trabalha com a área de meteorologia, com a parte de defesa, consciência situacional, auxílios à navegação aérea, e esses sistemas, dependendo do cenário, eles têm interoperabilidade entre si. Então, por exemplo, a IACIT tem um sistema de bloqueio contra drones, né, utilizado hoje pelo Exército Brasileiro, já foi aplicado com sucesso em diversas operações do Exército, garantia de lei de ordem, proteção de fronteira, proteção de cenários onde existem VIPs, né, pessoas que estão representando outros países que vêm para o Brasil. Nós temos também sistemas de controle do espaço aéreo, como eu comentei, radares meteorológicos, como o RMT-0200, e também sistemas de vigilância, como o radar além do horizonte. Então, esse é um demonstrador muito interessante que mostra, assim, na mesma tela, né, diversos sistemas que estão presentes no nosso portfólio. Que tipo de pesquisa a IACIT realiza, uma vez que pesquisa no Brasil, realizada por empresa privada, é muito pouco, né? Exatamente. É bem pertinente sua observação. O nosso departamento de Engenharia de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ele é formado por cientistas, doutores, mestres, engenheiros, técnicos e analistas. Eles atuam em diversas áreas de tecnologia voltadas para esses mercados que eu expliquei, e as pesquisas, elas vão desde pesquisas básicas até desenvolvimento de produtos que são comercializados no mercado nacional e internacional. A IACIT, ela investe muito na área de inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em 2012, nós fomos vencedores de um concurso que a FINEP fez para as empresas que mais inovaram no Brasil, e na categoria média empresa, a IACIT foi a empresa que mais inovou no Brasil em 2012. E nós temos vários casos, né, de projetos que foram desenvolvidos junto com institutos de pesquisa, universidades, academias, que saíram dessa situação de pesquisa acadêmica e se tornaram produtos que são comercializados amplamente pela empresa. Qual que é o carro-chefe da IACIT hoje como produto? Tem algum desses que saiu de pesquisa que esteja nessa condição de produto principal? Sim, temos diversos produtos. Um dos produtos que eu vou citar, né, tem diversos, mas vou citar alguns, o sistema de auxílio à navegação aérea, o DME-0200, que é um equipamento que ajuda a aeronave a se localizar durante o seu deslocamento aéreo. Hoje, quando nós estamos voando, né, a gente nem imagina, mas tem vários equipamentos em solo que a IACIT desenvolveu aqui no país com os nossos engenheiros aqui brasileiros, e que eles foram instalados e estão ajudando na parte de geolocalização, né, das aeronaves, enquanto elas estão em rota. Então, esse produto, ele é um produto que ele é certificado de acordo com normas internacionais. Além de estar instalado dentro do Brasil, ele está instalado, inclusive, em outros lugares fora do país, inclusive na Ásia. A IACIT é a única empresa brasileira a fabricar o DME, sendo este o primeiro a ser integrado ao sistema de navegação DME-DME em implantação pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo DCEA. O DME, Distance Measuring Equipment, é um equipamento de radionavegação que permite determinar a distância de uma aeronave em relação a um ponto rigorosamente localizado no terreno. O sistema opera numa frequência da gama UHF, na faixa de 960 MHz a 1215 MHz. Ele determina a distância entre a aeronave e a antena da estação DME. A aeronave, o interrogador, emite pares de pulsos numa frequência pré-determinada. A estação de solo, através do transponder, responde com pares de pulsos emitidos numa frequência correspondente. A diferença de tempo entre a emissão da interrogação e a recepção da resposta do transponder é convertida em distância utilizando um algoritmo adequado. A aeronave, tendo
cobertura de 3 estações dessa em solo, ela consegue fazer a navegação espacial dela independente da rede GPS. Então, num eventual conflito ou num sistema onde, né, num evento onde estejamos sob interferência dessa rede GPS, ela esteja indisponível, o Brasil hoje tem autonomia para manter a navegação aérea operativa com base nesses sistemas que ficam instalados em solo. Muito legal. Como você disse, a IACIT é uma empresa considerada estratégica de defesa. Desse portfólio de produtos, você falou de um, né? Quanto por cento do que a IACIT vende está direcionado ao mercado de defesa? Qual é a participação desse mercado no faturamento da empresa e quanto disso é encomenda governamental? É interessante essa pergunta, né? O mercado da IACIT, ela se define através da dualidade. Então, os produtos que nós fabricamos, eles são produtos estratégicos de defesa. Hoje a IACIT tem mais de 60 produtos cadastrados como produtos estratégicos de defesa, e são amplamente comercializados, né, pelo mercado de defesa nacional e internacional, mas também tem aplicação civil. Então, vou dar um exemplo, um radar meteorológico. Ele é um radar que ele pode ser utilizado dentro do cenário de defesa para a parte de controle do espaço aéreo, igual aqui no Brasil a Força Aérea é responsável por isso. Ela utiliza os radares que foram desenvolvidos pela IACIT para fazer a previsão, né, de curto prazo das condições atmosféricas para proteger as vidas que estão nas aeronaves que estão em deslocamento, que estão em rota. Mas essa mesma ferramenta ela pode ser utilizada pela Defesa Civil para a prevenção de desastres naturais. Então, essa é uma característica, né, essa dualidade, apesar da maior parte do mercado da IACIT estar associado à parte de defesa, os produtos também têm aderência e são comercializados com o mercado civil. Mas digamos assim, o principal stakeholder é o mercado de defesa. É o mercado de defesa. E é o governo? Normalmente, né, o mercado de defesa está intimamente ligado com compras governamentais. Não diretamente, às vezes, de um Estado, do governo, mas das forças de defesa e segurança pública. Muito bacana. Isso aqui seria uma estação daquelas que você me falou que fica na rota aviônica? Também, só que esse sistema não é um sistema DME. Isso aqui é um sistema que se chama sistema ADS-B. Ele é um sistema que interroga a aeronave responde para ele dizendo qual aeronave que é, em qual local que ela se encontra, né, em qual direção que ela tá se deslocando, qual que é a velocidade. É um sistema também produzido aqui no Brasil. Bacana. O que mais que você tem para mostrar para a gente aí? Eu acho interessante a gente apresentar um pouco o radar, né? A gente tem o radar meteorológico que eu comentei, que está instalado aqui anexo ao Parque de Inovação Tecnológica, né, que está em implantação em algumas localidades aqui do Brasil. Ele é um sistema todo moderno, né? Por ser um sistema que opera em estado sólido, ou seja, com transistores, né, ao invés de válvulas, o dimensional dele é muito mais reduzido, ele é muito mais compacto do que os radares tradicionais. Então, os radares antigos, né, esses de válvula, eles ocupam uma área muito grande e a manutenção deles é muito mais complexa. O nosso sistema não, ele transmite o sinal com base nesses amplificadores aqui e ele opera em modo contínuo, ou seja, se um amplificador desse der problema, os outros mantêm a operação do sistema enquanto é feita essa manutenção. Então, a disponibilidade do radar é muito mais alta do que o do sistema valvulado. O sistema valvulado, se a válvula pifar, o radar sai do ar. E aí precisa disparar uma logística de troca, e aí pode ser que um evento desse aconteça no meio do verão, quando, né, precisa da emissão dos alertas de desastres naturais. Então, ele tem várias vantagens tecnológicas. Iniciaremos a cerimônia de celebração dos 10 anos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, e a inauguração do radar meteorológico Banda S em estado sólido, desenvolvido pela empresa de São José dos Campos, IACIT, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A cerimônia pelos 10 anos de CEMADEM fez parte de uma agenda conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em São José dos Campos. Os alvos da visita do ministro no município tiveram um aspecto em comum: o custo zero ou próximo disso para sua realização.
A construção do radar meteorológico do CEMADEM, por exemplo, foi totalmente custeada pela empresa IACIT, que pretende obter reconhecimento internacional com a operação do CEMADEM como contrapartida. 100% desenvolvido na IACIT, com os engenheiros, a maioria deles estão presentes aqui hoje no evento, inclusive, conduzido aí pela Fernanda, a equipe do Valdo, enfim. E o radar está pronto, primeira unidade fabricada e agora pronto para atender de novo o mercado nacional e exportação também. Ele fornece dados para a Defesa Civil. Recentemente a gente fez até um convênio com o governo do estado de São Paulo, onde nós fornecemos os dados desse radar durante o verão, né? Esse radar ajudou a prevenir os desastres naturais aqui, gerar alertas, né? Então o sistema tem que ter uma característica operacional bem validada, né? Em cenários reais. O fato da gente ter um radar desenvolvido aqui no Brasil é muito importante, porque como você mesmo comentou no começo da nossa conversa, o Brasil não tem essa característica, ele é mundialmente conhecido por ser um país que tem um agro muito forte, né? Mas a gente não é só o país do agro, que é maravilhoso o agro, mas a gente também é o país que tem muita tecnologia. Então hoje esse sistema, por exemplo, ele é um dos sistemas mais modernos do mundo, ele é um radar que opera completamente em estado sólido. A maior parte dos sistemas que se tem por aí ainda são sistemas valvulados, eles não são completamente desenvolvidos em estado sólido. E aí entra a questão da sustentabilidade, que são sistemas que têm uma eficiência energética inferior à do estado sólido, né? São sistemas que poluem mais o espectro eletromagnético, eles têm menor disponibilidade, então a gente se orgulha de falar que tem um produto muito moderno, né? E esse produto, ele está sendo objeto de contratos de fornecimento, o Brasil hoje está implantando esses radares aqui no território nacional, e nós estamos participando de processos internacionais de fornecimento também. Vamos falar então do contrato com a FINEP, que aí é para você fazer um sistema de gerenciamento de carros voadores, vamos chamar assim. Seria um pressuposto para a gente poder ter um sistema de tráfego aéreo urbano inteligente aí no Brasil funcionando, poder colocar em ordem drone, carro voador e helicóptero e tudo mais que tiver pelo futuro? Exatamente. O que o futuro reserva para esse cenário, ele tem um viés que é justamente melhorar a mobilidade urbana. Então a gente está olhando, né, para uma faixa, né, de navegação aérea que vai ficar reservada para a operação dos carros voadores, né, os eVTOLs, e isso tem vários benefícios, né, que são aplicáveis aí para a mobilidade urbana. E outra faixa onde temos vários benefícios também em relação a drones de entrega, né, logística e outras facilidades, como, por exemplo, utilizar um drone para trazer um órgão transplantado, né, com rapidez de um local para o outro. Então, assim, os benefícios são enormes. Mas associado a isso vem os desafios de coexistência. O ambiente urbano é um ambiente que ele é vivo, né, a urbanização ela é evolutiva, e além disso, existe um adensamento, né, desse espaço aéreo que vai acontecer, porque a previsão, né, de utilização dessas tecnologias ela é muito vertiginosa. Então, a adoção pelos drones de entrega, por esses carros voadores e até a coexistência disso com a aviação geral e a aviação comercial, ela está sendo pensada, né? Essas normas estão em constante evolução. Ocorre que o desafio associado a isso é como é que traz ordem para esse caos aéreo, né? Para esse cenário de adensamento. Então, os sistemas de vigilância e de monitoramento, eles são extremamente importantes. Eles que trazem essa consciência situacional, né? Eles que vão ser utilizados para prever, para gerar alertas antecipados, para proteger, né, as pessoas que vão estar em trânsito, os usuários desses sistemas. Então, é importante que existam sistemas que sejam capazes de monitorar o que está previsto, ou seja, os drones, os carros voadores que estão em deslocamento, e o imprevisto, ou seja, aquela pessoa que pode estar utilizando inadvertidamente um drone para fins recreativos numa área restrita, né, ou eventualmente, algum ilícito, né, alguma utilização de má fé dessa tecnologia. Então, o sistema tem que ser capaz de monitorar de forma colaborativa, cooperativa o que está acontecendo, e não colaborativa, né? Pegar uma aeronave furtiva num ambiente desse. Então,
o objetivo do sistema é justamente esse, trazer essa consciência situacional para o tomador de decisão e para o sistema de controle do espaço aéreo. Seria um sistema de gestão público de tráfego aéreo, é um controle geral. Isso. A ideia do sistema é para fazer esse controle urbano, que hoje o Brasil ele é referência internacional em controle do espaço aéreo, né? A gente está muito bem equipado, né? Assim, a capacidade de controle de tráfego aéreo brasileira ela é realmente muito boa. E nesse cenário futuro, que é o cenário urbano, é um cenário local ali de movimentos aéreos, a ideia é que se siga, né, se mantenha essa mesma capacidade. Então, o objetivo justamente é medir ali dentro dessa região da cidade, né, deslocamento intrabairros, né, todo esse movimento que vai acontecer. O convênio prevê uma contrapartida de quase 50% do valor. O que vocês pretendem fazer? Vocês vão trazer algum instrumental, algum equipamento novo para a estrutura de vocês que não tem aqui no Brasil? A gente vai ter algum ganho tecnológico com essa contrapartida? Com certeza, com certeza. Todos os projetos da FINEP têm essa característica de contrapartida, né? E a gente tem condição de fornecer essa contrapartida de diversas formas, né? Uma delas é utilizando mesmo esse capital intelectual, né, instalado na empresa, né, trazendo equipamentos que vão ser úteis para o desenvolvimento do produto. E isso tem um custo muito pesado, né? Quando a gente fala do desenvolvimento desse tipo de tecnologia, a instrumentação necessária para fazer esse desenvolvimento, os laboratórios que são necessários para fazer esse tipo de desenvolvimento, eles são muito específicos, né? A gente está falando de sistemas de micro-ondas aplicados, né? A gente está falando de processamento de sinais de altíssima velocidade. E a CIT não está trabalhando nesse projeto sozinha, é uma formação em rede que a gente fala. Então, a CIT está associada a outras empresas também e a diversos institutos de pesquisa. Então, a CIT está nesse projeto junto com o ITA, estamos junto com o Instituto de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica e com o Senai Cimatec da Bahia. E é um projeto que envolve diversas áreas de tecnologia. Então, ele envolve inteligência artificial generativa, processamento de sinais de alta velocidade, comunicação de baixa latência, cibersegurança para a proteção dessa rede de comunicação. O dimensional do projeto também tem que atender essa característica de urbanização. Então, a gente vai ter que desenvolver muita tecnologia em espaços pequenos, em termos mecânicos. Então, acho que é muito pela linha da sua pergunta mesmo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente dá os detalhes sobre o desenvolvimento do radar além do horizonte Skywave. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o desenvolvimento do radar além do horizonte Skywave pelo Brasil. No dia 1º de abril, durante a LAD Defense and Security, a IACIT e a Força Aérea Brasileira, por intermédio do DCEA e CICEA, oficializaram a assinatura do contrato para o desenvolvimento do radar além do horizonte 0200 Skywave. Uma honra hoje estar assinando esse contrato, é um marco para a indústria brasileira, para a IACIT, o desenvolvimento do radar além do horizonte, Skywave. Para nós é mais um marco da parceria nossa com a Força Aérea Brasileira. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Conte conosco, conte com a indústria nacional para a gente buscar a independência tecnológica e a autonomia do Brasil, na busca da soberania também. Eu também queria agradecer, eu acho que todos sabem, nós temos uma missão tripartida na Força Aérea, uma delas é apoio à integração nacional.
a nossa missão principal, que é da defesa aérea, mas nós temos, além disso, o controle do espaço aéreo. Poucos países do mundo fazem a parte do controle do espaço aéreo, seja a torre de controle, o APP, solo, as mesmas clearances para decolagem e o controle de ar. Né? Então, o DCEA é o que capitaneia toda essa ação. E o OTH é um sistema, equipamento que chega para integrar tanto a parte do controle quanto a parte da defesa aérea. Então já era um equipamento que nós já estudávamos há muito tempo, você bem sabe disso, né? Em visitas nós fizemos lá no Sul. Entendemos que é o momento certo para que a gente atinja esse movimento em conjunto e temos aqui um equipamento que vai fazer a diferença tanto para a defesa aérea quanto para o controle do espaço aéreo brasileiro. Muito obrigado. A aeronáutica escolheu o consórcio formado pela IACIT Soluções Tecnológicas S.A., juntamente com a Airnav Engenharia, Consultoria e Participações, para o desenvolvimento do sistema que apenas 9 nações do mundo dominam atualmente. A contratação da IACIT foi feita de maneira direta, por dispensa de licitação, devido à experiência comprovada da empresa em desenvolver sistemas do gênero. O grande referencial, no caso, foi o desenvolvimento do radar além do horizonte marítimo, que está em funcionamento atualmente no Brasil, aguardando recursos para ser instalado em outras bases. Essa daqui é uma maquete do ATH-0100, né? Essa aqui é uma instalação típica do sistema, né? Ele fica instalado próximo da linha da água, né? Ele tem um sistema de recepção que conta com uma série de antenas fixas, dispostas em círculo, um sistema de transmissão e tem aqui os shelters, onde ficam os equipamentos de recepção, processamento e transmissão. É um sistema que é muito interessante porque ele não tem partes móveis, ele é muito durável, né? A gente tem um sistema que ele requer, obviamente, manutenções programadas, mas por não ter partes móveis, ele tem uma característica de durabilidade muito grande. O que você chama de partes móveis? Normalmente os radares eles têm antenas que se movem, antenas rotativas, e esse sistema ele tem essa característica onde tudo é fixo. Então a gente tem uma evolução tecnológica em relação a outros radares. E esse sistema, como eu disse, ele transmite o sinal na linha da água, né? Na linha do horizonte marítimo. E esse sinal que é transmitido, ele se propaga pela superfície salina do oceano, e dessa forma ele acompanha a curvatura da Terra. Os radares de linha divisada direta, eles transmitem na direção do horizonte. Então, conforme a curvatura vai ficando proeminente, a distância da superfície vai ficando cada vez maior. E esses radares de linha divisada direta, eles não conseguem monitorar esses alvos que estão, né, na superfície marítima. Já o radar além do horizonte, ele transmite, né, o sinal pela superfície marítima, e essa onda, ao encontrar esses alvos, parte da energia que encontra o calado do navio, ela retorna pelo mesmo meio e é processado pelo sistema de processamento do radar, que identifica em tempo real cada uma dessas embarcações. A partir dessa identificação, dessa detecção, aliás, o sistema começa a monitorar o deslocamento dessa embarcação em tempo real. Ocorre que o sistema consegue dizer, comparando as informações que ele está detectando com outras informações que são informações colaborativas, né? Cada navio de carga ou de pesca que está presente nessa área de cobertura, ele tem que transmitir uma informação colaborativa, o transponder dele. Se por um acaso algum navio desse não estiver transmitindo, o radar vai detectar esse navio da mesma forma. E aí isso se caracteriza por um navio fantasma, que são aqueles navios que a gente, né, ouviu falar lá naquela época do derramamento de óleo, ou seja, né, como é que eu detecto um navio fantasma? Então é através de um sistema desse que a gente consegue monitorar um navio fantasma em tempo real. E isso já está funcionando? Sim, isso opera há muito tempo já. A gente entrou em operação com o primeiro sistema desse em 2018, em Farol do Abardão. O radar Over the Horizon 0100 é o radar de vigilância apresentado pela IACIT para a detecção de alvos na superfície marítima além do horizonte. O radar OTH-0100 da IACIT possui capacidade para monitorar embarcações em até 200 milhas náuticas de distância da costa, ultrapassando a linha divisada direta dos radares convencionais.
Esse limiar aí que a gente observa do final do alcance, tem uma marca aí de 200 milhas náuticas, que é uma unidade de medição desse ambiente marítimo, né? 200 milhas náuticas dá aproximadamente 370 quilômetros, que é o limite da zona econômica exclusiva do país. A zona econômica exclusiva, ela é uma faixa que serpenteia a nossa costa, né, a 370 quilômetros de distância. Tudo dentro dessa faixa é de direito de exploração do Brasil e nós precisamos fazer a supervisão e vigilância desses recursos, né, que são importantes, né, pesca, recursos minerais, óleo e gás, tem diversas aplicações. Sempre se reclama de uma falta de fluxo de encomendas quando se fala, por exemplo, de engenharia espacial. Eu não sei se essa chave cabe também no mercado de defesa no qual a IACIT está posicionada. É isso que eu estou querendo saber de você. Sim. No cenário geral, o Brasil ele é abençoado com uma situação de equilíbrio em termos de conflito, né? Por outro lado, a nossa política nacional de defesa, desde 2020, ela cita que a América Latina não é mais uma zona livre de conflito. A gente não tem situação de guerra direta, mas tivemos vários eventos ao longo da história recente que nos preocupam, né? Pesca ilegal, né, os ilícitos que vêm através das nossas fronteiras e outros aspectos. Então, eu acho que isso está muito ligado com o quanto se investe em defesa no Brasil, né? É um país que a gente tem várias linhas de investimento que são necessárias, mas a defesa é uma delas. Então, essa oscilação, às vezes, na aquisição dos produtos, ela está muito ligada à disponibilidade de orçamento para, né, esses stakeholders da área de defesa. E é importante pontuar que, normalmente, um cliente internacional ele só compra uma solução se ela já foi validada por um cliente nacional, né? Então, é importante ter também o entendimento desse cenário, né? E o Brasil tem muita tecnologia, né? Recentemente, a IACIT assinou o contrato de fornecimento de dados do primeiro radar além do horizonte desenvolvido e fabricado na América Latina, que está instalado em Farol do Albardão, contrato com a Marinha do Brasil. E é um sistema assim, que tem uma importância estratégica enorme, ele é capaz de monitorar em tempo real toda a extensão da zona econômica exclusiva do Brasil, né? Ocorre que o Brasil tem uma costa imensa, praticamente a maior costa do mundo. E são necessários sistemas de vigilância para cobrir toda essa costa e defender todos os nossos recursos naturais. Isso acaba esbarrando na disponibilidade de recurso que é direcionado para a defesa, né, para fazer esse tipo de monitoramento de fronteira seca, de fronteira marítima, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, acho que está muito ligada à disponibilidade de recursos, na verdade. Aproveitando que você citou a questão desse radar, vocês acabaram de assinar um contrato de encomenda tecnológica para desenvolver um radar além do horizonte. Eu queria saber se esse radar além do horizonte é uma evolução desse outro que você citou e qual que é a grande dificuldade tecnológica que vocês vão ter que superar para conseguir fazer esse radar além do horizonte. Perfeito. A base tecnológica, né, o domínio tecnológico, o know-how tecnológico, ele é aproveitado. Então, a IACIT, quando, né, parte para um projeto como esse, ela toma crédito do conhecimento que a empresa tem em relação a radares além do horizonte. Esse outro sistema é um sistema que pode ser entendido como evolução em termos de tecnologia, mas o conceito é completamente diferente, né? Esse radar que existe hoje, que é o radar de onda de superfície, o TH-0100, que é esse radar que está instalado em Farol do Albardão, ele é um radar que trabalha com onda de superfície. Então ele transmite o sinal na linha do mar, né? E o sinal se propaga pela superfície salina. Quando ele encontra um alvo, parte dessa energia retorna e esse sinal é analisado pelo sistema de recepção do radar. Já o sistema Skywave, que é outra tecnologia, que é o objeto dessa encomenda tecnológica que a IACIT assinou com a Força Aérea recentemente, ele utiliza outro conceito de operação. O sinal ele é transmitido na direção da ionosfera, ele faz a reflexão ionosférica e ele monitora uma área muito grande de cima para baixo, né? Uma técnica que em inglês se chama Look from Above. Então ele vai iluminar essa área, ao encontrar um alvo, parte dessa energia vai fazer a reflexão ionosférica, volta
e ela é captada pelo sistema de recepção do radar. Então, assim, a EASIT tem uma engenharia que tem um conhecimento muito vasto, né? Então a gente toma crédito de todo o know-how que a empresa tem, mas em essência de operação, né, a física ela é diferente. Mas, obviamente, em termos de engenharia, né, existe características que a nossa equipe por já ter os engenheiros experientes, por já ter o conhecimento, ela toma crédito de todo esse know-how. Então vamos lá. E qual que é a grande dificuldade de se fazer um radar além do horizonte, se essa tecnologia, como você disse, ela já foi validada? É uma tecnologia que já foi utilizada, né, em outros cenários, mas quando a gente olha para a utilização histórica dessa tecnologia, ela foi aplicada numa época que não existiam requisitos orientados à sustentabilidade do equipamento em si. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o objetivo era cumprir uma missão de monitorar um país vizinho, né? E não existiam muitos requisitos, existe uma preocupação muito grande com a questão energética, com a questão ambiental. Sustentabilidade no sentido de ser ambientalmente sustentável? Também, porque esses sistemas que eu comentei, os mais antigos, né, eles utilizam uma quantidade de energia muito grande, né? Então eles não são eficientes em termos energéticos. Eles precisam de uma área muito grande para instalação, né? Então, o que se tem hoje, né, são sistemas que foram desenvolvidos há muito tempo atrás. E o desafio tecnológico agora está justamente com esse novo olhar, né? Desenvolver um sistema mais moderno, que tem eficiência energética, que atenda aos requisitos que são sustentáveis atualmente. Além disso, existe o desafio típico, né, do projeto em si. Então, são barreiras, né, que vão sendo vencidas ao longo dos marcos da evolução do projeto, mas nossa equipe é extremamente capacitada para esse desafio e para atender aí todas as ambições do contrato. Entre os produtos do portfólio, a empresa apresenta ainda um sistema de bloqueio contra drones. O sistema de bloqueio contra drones é interessante porque ele pode cumprir diversas missões. O Exército utiliza ele nos cenários ali de garantia de lei e de ordem, né, ou proteção de fronteira, ou diversas outras missões, mas ele pode ser utilizado também para proteger as áreas de aeroportos, né, que é um risco real, a presença de drones em áreas de aeroportos, infraestruturas críticas, como, por exemplo, usinas nucleares, empresas que trabalham com químicos, né, empresas de valores, muitas vezes, né, o ilícito começa pela investigação, né, então os bandidos utilizam os drones para monitorar essas áreas. Então, nós temos que ele tem diversas aplicações. Para presídios, por exemplo, seria possível? Esse tipo de sistema também é aplicado em presídio. Nós não vendemos diretamente para esse mercado, né? Nós trabalhamos mais no mercado de defesa quando a gente fala desse sistema, porque normalmente o mercado de presídio ele utiliza equipamento mais específico para presídio. O nosso produto é um produto que ele está olhando para um padrão militar. É de uma outra categoria. É de outra categoria, entendeu? Entendeu.